Oi, pessoal. Sou o professor Carlos Torrente, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Estou fazendo a resolução dos exercícios de provas do Enem, anos anteriores, na esperança de ajudar aqueles alunos que têm dificuldade com a matemática. E aí, aqui uma questão do Enem de 2018. O artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas prevê a pena de reclusão de 5 a 15 anos para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito ou produção não autorizada de drogas. Entretanto, caso o condenado seja réu primário, com bons antecedentes criminais, essa pena pode sofrer uma redução de 1/6 a 2/3 da pena. Então, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 2/3. Suponha que um réu primário com bons antecedentes criminais foi condenado pelo artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas. Após o benefício da redução de pena, sua pena poderá variar de... Qual é o tempo, então, que essa pena pode variar? Então, vamos lá ler alguns dados. 5 anos é o mesmo que 60 meses. 15 anos é o mesmo que 180 meses. Então, uma pessoa pode ser condenada ou a 60 meses ou, no máximo, a 180 meses. E se for réu primário, tem os benefícios da lei que nós citamos ali em cima. A redução da pena de 1/6 a 2/3. Então, vamos lá. Sempre lembrando que 1/6 é menor que 2/3. Se você dividir 1 por 6, vai dar um número decimal menor do que 1. E esse número será um número menor do que se você dividir 2 por 3. Então, a pena mínima, que é de 60 meses vezes 2/3, vezes 60. Então, olha só. Qual que é a pena mínima? 60 meses, que é o mesmo que 5 anos. Como ele é réu primário, vai diminuir 2/3 nessa pena. Então, a pena de 60 meses ela pode ser reduzida 2/3. Então, 2/3 de 60. Se você simplificar 60 por 3, vai dar 20. 2 vezes 20, 40. 60 menos 40 corresponde a 20 meses. Então, a menor pena que essa pessoa poderá tirar será de 20 meses, que representa 1 ano e 8 meses. Essa é a pena mínima. A pena máxima é de 180 meses, mas como é réu primário, essa pena pode ser reduzida de 2/3 a 1/6. Então, 180 meses menos 1/6 de 180, 180 dividido por 6, quer dizer, simplificando aqui, isso aqui vai dar 30. E 180 menos 30 é igual a 150 meses. 150 meses é o mesmo que 12 anos e 6 meses. Então, uma pessoa, um réu primário, que poderia ser condenado de 5 a 15 anos, como ele é um réu primário, ele poderá cumprir uma pena mínima de 1 ano e 8 meses, uma pena máxima de 12 anos e 6 meses. Então, 1 ano e 8 meses, que é a letra A 12 anos e 6 meses. Esse é o benefício da redução da pena, que poderá variar de 1 ano a 8 meses até 12 anos e 6 meses. Então, letra A é a resposta correta que nós temos para esse exercício. Não é um exercício, posso falar, que é muito fácil. Depende de interpretação. Então, se você leu e interpretou direitinho, você vai chegar a essa conclusão. Mas é um exercício que daria para fazer se você tiver uma boa interpretação e souber trabalhar com os números racionais. No caso aí, nós trabalhamos com 1/6 e 2/3. Olha esses exercícios aqui do ano de 2019. Então, o Enem do ano passado. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juro composto. Então, a uma taxa de juros compostos de
1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto, no valor de R$ 202. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e terá o valor de R$ 24,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista, negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é de quanto? Então, olha só, vamos lá, relembrar um pouquinho de porcentagem. 12% é o mesmo que 12 dividido por 100. Isto é o mesmo que você fazer 0,12. Então, toda porcentagem pode ser transformada em número racional, ou na forma de fração, ou na forma de número decimal. Quando você fala de 7%, você está falando de 7 sobre 100. Isso é o mesmo que 0,07 ou 7 centésimos. Quando você fala de 1%, você está falando de 1 sobre 100. Isso é 0,01 ou 1%. Correto? Então, isso é o mesmo que 0,01 ou 1%. Olha só, quando você fala de um aumento de 1%, basta você multiplicar o capital por 1,01. Então, se você tem uma mercadoria, você quer dar um aumento de 1% nessa mercadoria. Vamos supor que você tem aí uma mercadoria que custa R$300. E aí você quer aumentar essa mercadoria em 1%, basta você pegar essa mercadoria e multiplicar por multiplicar por 1,01, que aí você vai ter 1%. Então, 1,01 vezes o valor da mercadoria, você está aumentando o preço dessa mercadoria em 1%. Olha, 0, 0 abaixa, 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1, 3. Você tem uma casa, duas casas decimais. Coloca aqui a vírgula, essa mercadoria que custava R$300 vai passar a custar R$303. O aumento de 1%. Então, quando você quer aumentar uma mercadoria 1%, basta você multiplicar por 1,01. Então, olha só, a mercadoria que foi comprada, eu não sei o preço, vezes 1,01, deu o valor da primeira prestação, R$202. A pessoa que fez a compra negociou que, em juro composto, que o juro seria de 1% ao mês. Então, por isso que nós multiplicamos por 1,01. Se está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, 202 dividido por 1 inteiro e 1 centésimo. Vamos fazer essa multiplicação aqui? Quantas casas decimais eu tenho aqui? Ou seja, quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2. Eu acrescento 2 zeros e tiro a vírgula. E aí eu vou ter 20.200 dividido por 101. Então, vamos lá. 202 dividido por 101 cabe quanto? 2. 2 vezes 101 é 202. Para 202, nada. Pego esses 2 zeros e coloco aqui no quociente. Qual o valor que eu encontrei? Achei o valor de 200. Correto? Então, se fosse pagar à vista, seria o valor de 200 quantas vezes? 2 vezes, porque a mercadoria foi dividida em 2 parcelas. 200 vezes 2 é igual a 400. A resposta correta, então, é a letra B de bola. O valor da mercadoria à vista seria de R$400. Ok? Exercício de porcentagem. E aí deu para a gente relembrar um pouquinho de porcentagem. Olha esse outro exercício do Enem de 2019. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com as suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para o uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético
em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida com 80% da sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagem desse produto é: então, quantas embalagens de 2,7 litros eu vou precisar para colocar nessa banheira que tem a capacidade de 0,3 metros cúbicos, mas que ela não será totalmente cheia para evitar o desperdício, para evitar que entorne. Ela terá apenas 80% da sua capacidade. Então vamos lembrar? 1 metro cúbico é o mesmo que 1.000 litros. Isso aqui nós temos que saber, não tem como. Então, se 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, 0,3 metros cúbicos corresponde a quantos litros? Então, 1 vezes x é x. 0,3 vezes 1.000, que vai dar 300 litros. Então, essa banheira totalmente cheia, ela teria 300 litros. Só que ela não vai ficar totalmente cheia. Ela vai ficar apenas com 80% da sua capacidade. Então, eu tenho que calcular 80% de 300 litros. Então, como é que escreve 80%? Vimos no exercício anterior. É 80 sobre 100. Então, 80 sobre 100 vezes 300 vai dar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo eu posso cortar. 80 vezes 3 é o mesmo que 240 litros. A minha embalagem, ela tem 2,7 litros. Então, 240 dividido por 2,7, quantas embalagens eu vou precisar? Então, se você dividir 240 por 2,7, vamos fazer a divisão aqui embaixo? 240 dividido por 2,7. Eu tenho uma casa depois da vírgula, quer dizer, eu tenho uma casa decimal. Eu acrescento uma vírgula aqui e tiro, eu acrescento um zero e tiro a vírgula. Então, vai ficar 240 dividido por 27, cabe 8. Isso aqui vai dar 236, quer dizer, vai sobrar 4. Abaixo o zero, 40 dividido por 2,7 vai caber 8. 8 vezes 2,7 vai sobrar 4. Coloca a vírgula e acrescenta um zero, cabe 8. E aí sobra 4. Isso aqui vai acontecer sucessivamente. Então, deu uma dízima periódica, que é 88,8. Isso é aproximadamente quanto? 89. Então, você vai precisar de, no mínimo, 89 embalagens desse produto para que você possa colocar 240 litros de produto nessa banheira. Então, a resposta correta aqui é a letra C de casa. Então, nós temos aqui na letra C, 89, que é o valor mais próximo de 288,8. É isso aí que eu tinha para vocês, esses 3 exercícios para que vocês possam preparar para as provas do Enem. Então, mais 3 exercícios, e aí eu espero que ajudá-los nessa prova que a gente não sabe ainda quando vai acontecer, mas não vai deixar para a última hora para preparar para a prova do Enem. Quanto mais rápido você preparar, quanto mais cedo você começar a preparação, mais tempo você vai ter para estudar. Então, matemática é isso aí, você tem que fazer, refazer, e você vai aprender pelo cansaço. Não adianta você olhar o exercício apenas a minha resolução e pensar que aprendeu. Você tem que tentar refazer muitas vezes até conseguir fazer sem nenhuma dúvida. Até a próxima aula, um abraço para vocês e espero que vocês possam ter bom proveito dessas atividades que nós trabalhamos hoje.